Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das práticas mais centrais e, sem dúvida, mais significativas do cristianismo, a Ceia do Senhor. Com base em um texto teológico, a nossa ideia aqui é desvendar as camadas de significado por trás desse rito sagrado. Sabe, para a gente entender melhor o propósito, o que simboliza e como deve ser a prática. Vamos começar? E tudo, absolutamente tudo, começa com esse comando. Essa instrução de Jesus que o apóstolo Paulo registrou já define o tema principal da nossa conversa, a memória. Esse ato, então, não é só sobre comer e beber. É, antes de tudo, um ato intencional de lembrar, de trazer à memória. Para entender a dimensão da ceia, a gente precisa primeiro definir um termo que é chave no nosso texto-fonte: ordenança. Olha, não se trata de uma simples tradição ou, sei lá, uma sugestão. De acordo com essa fonte, é um rito sagrado, uma instrução direta de Cristo que foi feita para ser uma prática contínua da Igreja. Para sempre, até o fim do mundo. Ok, então se é para ser uma prática perpétua, qual é exatamente o propósito dela? O texto que a gente está analisando aponta várias razões, e elas estão todas meio que interligadas. Vamos dar uma olhada nelas agora. Aqui estão os 5 propósitos principais que a fonte destaca. Primeiro, como já vimos, é uma lembrança perpétua do sacrifício de Cristo. Segundo, ela serve para confirmar a fé de quem crê. Terceiro, é vista como uma fonte de nutrição espiritual. Quarto, ela incentiva um engajamento mais sério com os deveres da vida cristã. E por último, em quinto, funciona como um penhor, sabe? Uma espécie de garantia da comunhão com Cristo e também da comunhão entre os próprios fiéis. E agora a gente chega num ponto que é uma distinção teológica, assim, fundamental que o texto faz. É muito importante entender a diferença entre um memorial e um sacrifício, porque é exatamente aqui que nascem alguns dos maiores debates da história. O ponto crucial, segundo a fonte, é este. A ceia é uma comemoração de um sacrifício que já foi feito, já foi concluído. Não é uma repetição desse sacrifício. A ideia é que o que Cristo fez na cruz foi um evento único, final, que não precisa e nem pode ser refeito. Essa citação bíblica aqui ilustra perfeitamente esse ponto. A referência ao livro de Hebreus reforça essa teologia do sacrifício uma vez para sempre, que é, assim, a espinha dorsal do argumento da nossa fonte. E aqui é importante notar a linguagem bem forte que o texto-fonte usa para contrastar sua visão. Ele chega a descrever a doutrina católica da missa como totalmente abominável. Por quê? Porque, segundo o texto, ela contradiz essa ideia do sacrifício único de Cristo. É bom deixar claro, estamos apenas reportando a posição desta fonte, que destaca um ponto de divergência teológica muito, muito profundo. E essa divergência toda nos leva direto para outra questão central. Qual é a natureza dos próprios elementos? O que são, afinal, o pão e o vinho durante a ceia? Eles são símbolos ou eles se tornam a substância literal? Para a gente entender esse debate, precisamos definir esse termo aqui, transubstanciação. Essa é a doutrina que diz que, depois da consagração feita pelo sacerdote, o pão e o vinho deixam de ser o que são na sua essência, na sua substância, e se tornam o corpo e o sangue reais de Cristo. Essa comparação lado a lado ajuda bastante a gente a visualizar a diferença. À esquerda está a visão do nosso texto-fonte. O pão e o vinho continuam sendo pão e vinho, e eles representam de forma figurada o corpo e o sangue. A presença de Cristo é espiritual. Já à direita, a doutrina da transubstanciação, que defende uma mudança literal, uma presença física, carnal. O texto-fonte, como se pode imaginar, rejeita com muita força a transubstanciação. Ele a descreve como sendo contrária não só à Bíblia, mas também ao bom senso e à razão. O argumento é que ela acaba subvertendo a natureza da ordenância e pode, inclusive, levar à idolatria. Bem, depois de analisar o que e o porquê da ceia, a fonte passa a discutir o como, ou seja, quais são as práticas corretas na hora de celebrar a ceia do Senhor e o que deve ser evitado. O texto lista algumas ações bem específicas que, na visão dele, contradizem a intenção original da ordenança. Por exemplo, negar o cálice aos participantes, adorar os elementos físicos, pão e vinho, levantar esses elementos para que sejam adorados, ou até guardar o que sobrou para usar em outros rituais. Para a fonte, tudo isso desvia o foco do propósito principal, que é memorial e espiritual. Isso tudo levanta uma questão prática e bem pessoal, que é muito importante. Afinal, quem está qualificado para participar desse rito tão sagrado? A participação é aberta para todo mundo, sem distinção? A resposta da fonte é bem direta. A participação é para os crentes que se autoexaminam.
O texto usa uma linguagem forte aqui, afirmando que pessoas ignorantes e ímpias não seriam dignas da mesa do Senhor e não deveriam ser admitidas, para que não cometam um grande pecado contra Cristo. Para reforçar o quão sério é esse ato, a fonte cita a Bíblia de novo, com um alerta. Quem participa de maneira indigna, sem entender o significado do corpo, acaba trazendo juízo sobre si mesmo. Isso, claro, eleva a ceia de uma simples refeição para um ato de profunda responsabilidade espiritual. Chegando ao fim, o ponto central de toda essa análise é que, na perspectiva desta fonte, a ceia do Senhor é, na sua essência, um ato de fé espiritual. A questão não é receber Cristo de forma carnal, mas sim o pela fé, lembrando do seu sacrifício e tendo uma comunhão espiritual com Ele. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Indo além dessa ordenança específica, como é que os símbolos e os rituais que a gente pratica, sejam eles religiosos ou não, continuam moldando as nossas crenças, a nossa comunidade e a nossa forma de entender o mundo? No fim das contas, a discussão sobre pão e vinho nos lembra do poder imenso que os atos simbólicos têm na nossa vida.